uma alegria estar com você. O programa de hoje será completamente diferente. Eu vou ser entrevistado pelo Jack, responder a uma pergunta sobre morte. A gente volta já. Tudo bom, Caio? Tudo bom, meu irmão. Vamos começar, dar início? Vamos. Então tá joia. Estou com uma carta aqui e começa assim: olá, tudo bem? Estou escrevendo, pois visitando o seu site, soube da perda do seu filho Lucas. No mesmo ano, alguns meses depois da perda de seu filho, a minha família sofreu uma perda muito grande também. Meu irmão, 23 anos, foi vítima de um acidente de carro. Estavam voltando do cinema de carro, meus dois irmãos, um de 23, outro de 27 anos, e a namorada de um dos dois de 18 anos. Uma caminhonete veio a 1000 por hora, passou por cima dos carros. Um dos irmãos ficou por um mês no hospital. O mais novo não resistiu, de 23 anos. A namorada ainda ficou um mês, ficou com sequelas. Bem, as mensagens que o Senhor deixou no seu site me ensinaram muito a entender o que Deus fez. Particularmente, eu estou sofrendo muito, pois ele era meu amigo, meu companheiro, e ainda não aceito a ideia dele ter morrido. Na verdade, eu não sei como lidar mais com isso dentro de mim e nem com minha família. Fique na paz de Jesus. Olha só, é óbvio que uma perda desse nível carrega uma dor indizível. Eu conheço dores diferentes. Por exemplo, ele está falando que perdeu um irmão com 23 anos. 23 anos. Eu também perdi um irmão com 19 anos. E eu tinha 21. Já era casado, já tinha um filho a caminho do segundo. E de modo que essa dor eu conheço. Foi também um acidente de carro. Foi voltando de um sítio para um ensaio de um grupo musical na igreja. E no trajeto, a pessoa que estava dando a carona a eles perdeu o controle do carro, caíram num precipício e foi trágico. Somente o meu irmão morreu. Então, eu não quero nem falar da perda do meu filho, porque por mais que ele pense que a dor da perda de um irmão é uma coisa devastadora, e mas torna-se incomparavelmente menor, por mais horrorosa que ela seja, a dor da morte de um irmão, do que quando você perde um filho. Aí não dá para dizer. É um processo psicológico que quem não é pai não entende. E quem, sendo pai, não ama os filhos como um pai deve amá-los, também não entende. E quem nunca gerou filhos vai sempre pensar que uma perda, qualquer outra perda, vai ser sempre a coisa mais doída da vida, até que perca um filho, e Deus permita que o mínimo possível de pessoas tenham essa experiência. Então, por isso é que eu digo com autoridade simples no Evangelho e na experiência de perdas. Primeiro, que nenhum de nós está enganado em relação à morte. A gente já nasceu sabendo que vai morrer. Já nasceu sabendo que qualquer um pode morrer. Já nasceu sabendo que qualquer um pode morrer a qualquer hora. E é este realismo esmagador que a Bíblia ensina, que o Evangelho ensina, que Jesus ensina, que a existência ensina. Então esta é a primeira coisa. Aqui no Ocidente, as civilizações oriundas do judaísmo e do cristianismo
com todos os outros sincretismos que fizeram, tornaram-se as civilizações que menos sabem lidar com a questão da morte na Terra, o que é uma ironia, porque é o pessoal que fala de salvação, de vida eterna, de estar com Cristo no paraíso, de céu, de galardão, de glória, de tudo isso. E é o pessoal que pior lida com a morte. Budistas lidam com a morte com naturalidade. Morrer faz parte do ciclo, nascimento e morte. Indianos e hindus, a mesma coisa. Chineses, não importando de que confissões, sabem, pelo menos do ponto de vista esmagador da afirmação que a existência faz, de que morrer é assim, faz parte. Todo mundo lida com isso. Você vai entre os indígenas. Eu já estive numa tribo de índios na fronteira do Amazonas com o Pará, um período assim de umas 2 semanas com eles. E uma das coisas muito bonitas que eu vi acontecer entre tantas lá foi a chegada de uma comitiva de uma outra tribo, dos Wai-Wai, que vinham para aquela festa para a qual eu tinha sido convidado para pregar. Eu tinha 21 anos. E eram índios mesmo. Pois bem, veio essa comitiva dos Wai-Wai e depois de todas as saudações que dava a impressão a você de ter voltado no tempo assim, milênios, para um ambiente completamente primitivo de encontro humano, aquelas saudações que levavam as pessoas a se curvarem, e coisas muito, muito diferentes e belas. Aí depois das boas novas, uma senhora anciã do outro grupo veio e disse que ela tinha mais notícias e informou que uma amiga assim, que a tribo onde eu estava, a tribo dos Iscarianas, bem conhecia, não tinha podido vir para aquela festa tão importante porque, tomando banho na beira do rio, e ela estava grávida, ela pisou num peixe elétrico, num puraquê. E quando ela pisou no puraquê, recebeu aquela descarga e caiu, desmaiou e afogou-se. Aí quando eles falaram isso, eu fui transportado assim, milênios no tempo de novo. Porque eu vi as mulheres todas da tribo se ajoelharem com o rosto em terra e chorarem e prantearem assim por alguns minutos. Aí quando a anciã parou de prantear e levantou-se, todas as demais se puseram em pé, abraçaram as pessoas da outra tribo, lamentando o ocorrido, e aí disseram: agora vamos iniciar a nossa semana de celebrações. E que é algo que a gente vê no Velho Testamento também acontecendo, e no Novo, especialmente, onde morrer é estar com Cristo. Por isso que você não vê nenhum monumento sendo erguido pelos discípulos de João Batista à cabeça de João Batista, não vê nada disso sendo feito, a não ser posteriormente, por iniciativas já pagãs, séculos depois. Ninguém fez isso por Pedro, nem por Paulo, nem por João, nem por Maria, nem por ninguém. O que existe hoje é tudo fake, é tudo invenção, porque a consciência do Evangelho tem que trazer uma libertação em relação à morte. Agora, concluindo, eu sei que tem algumas coisas sobre a morte que doem em todo mundo. Em primeiro lugar, por causa das relações afetivas, história, vínculos, tudo. Mas mais do que dói, por causa da nossa visão egoísta da morte. Porque a gente pensa só na gente. É na falta que a pessoa vai fazer, em como ela era tão útil nas nossas tristezas, como ela nos alegrava, como ela nos dava esperança, como ela nos amava,
como ela nos preocupava e nos fazia sentir importantes, como ela dependia da gente e fazia a gente ficar completamente, angustiadamente lisonjeado por ser tão necessário, como a gente projetava sonhos nossos para a pessoa e na pessoa, como a gente sonhava que ela vivesse vidas também por nós. Um irmão, às vezes, não tão popular, sofre muito quando um irmão de 23 anos, extremamente carismático e popular, é levado também pelas transferências que faz, pelos orgulhos que sente, pelo que o irmão realiza por ele. Enfim, há milhões de coisas que se somam nesta hora, além de amor. Uhum. E que são parte do nosso egoísmo até na morte. Porque se você chegar e disser, escuta, você acredita que o seu irmão está com Cristo e que estar em Cristo e com Cristo é infinitamente melhor? E a pessoa disser, então não sobra muita coisa mais, não é? É como aquele indivíduo que fica com ódio do irmão, que aceita uma bolsa de estudos na Inglaterra e que vai ter que ficar os próximos 10 anos estudando na Inglaterra sem poder vir visitar o irmão que o ama tanto, mas que é de uma família pobre e que não pode propiciar a ele a viagem anual, pelo menos, para ver o irmão lá. E porque o indivíduo recebe essa promoção de capacitação para a vida, o outro aqui fica com raiva. Então, você diz, mas isso é uma comparação simplista. É esdrúxulo o exemplo, porque esdrúxulo é a gente não aprender a sentir saudade com alegria na morte. Quando a gente diz, ele foi estar com Cristo. E preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Uhum. E quando isso é verdade para a gente, quando não é só um papo furado, um versículo bíblico, uma poesia, mas é verdade, e é também o modo como a gente trata a nossa própria morte, porque eu estou morrendo, Jack. Uhum. Eu estou o tempo morrendo. todo. Não parei de morrer um segundo. Já nasceu morrendo? Estou morrendo. Quando é que eu vou morrer? Se é daqui a pouquinho, amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem, a década que vem, daqui a 2 décadas. Mas eu sei o seguinte, a probabilidade que eu passe de 2 décadas e meia é mínima. Uhum. Assim, de que eu ultrapasse 25 anos assim, de vida, 30 anos mais de vida, é mínima. Você tem essa consciência tranquila? Todo mundo tinha que ter. É mínima. Quantas pessoas você conhece com 85, 90 anos? A maioria dos velhos não morrem antes? Morrem antes. Meu avô está com 92. Pois é, aqui e ali você tem. Agora, estatisticamente falando, muito pouco. Não é? Você tem o quê? Quantos por cento da população chegam aí? A maioria não chega. Até Moisés, que viveu 120, mandou a gente viver na real. Quando disse no Salmo 90, a vida do homem chega a 70 anos, em havendo vigor a 80. O que passar disto é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente em nós. Agora, voamos. O que você diria àquela pessoa que, mesmo ouvindo isso que você está falando, estando ciente, iria dizer para você, mas Caio, você não sabe a intensidade da dor da minha alma. Eu também posso dizer, você não sabe a intensidade das minhas intensidades. E eu sou intenso. Eu sou tão intenso que eu estou aqui falando, com a cara para fora, há décadas. Uhum. Eu sinto tudo com intensidade, por isso eu não estou medindo intensidades. Eu só estou dizendo que, de acordo com a intensidade de cada um, nós não fomos feitos para esse surto em relação ao morrer. Essa é uma fobia diabólica, a fobia da morte. Diabólica. É isso que a Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 2, quando diz que Jesus veio destruir aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e libertar aqueles que, pelo pavor da morte,
estão sujeitos à escravidão por toda a vida. Não resolver essa questão da morte é viver em escravidão por toda a vida. E resolver essa questão da morte é uma resolução múltipla. É uma solução que tem a ver comigo, eu vou morrer. E é natural. Agora, por que algumas pessoas... Segundo, sim, tem a ver com quem eu amo. Meu pai morreu ano passado. Minha mãe pode morrer a qualquer momento. Sim. Minhas irmãs, já perdi filho, já perdi irmão, já perdi pai, já perdi tios, de todos os modos. Já perdi primo, já perdi amigos íntimos. Depois que você chega na minha idade, todo ano você perde amigo à beça. Toda semana eu recebo e-mail de amigos meus que foram. Aqui e ali eu divulgo um no meu site, porque é uma pessoa mais pública. Do contrário, eu só lamento sozinho e sinto aquilo ali com aquela saudade de tempos e me glorio na esperança da glória de Deus para ele. Eu digo, vai meu irmão, que o céu está ficando cada vez mais interessante. Então, a solução da questão da morte, só para concluir sobre a fobia da morte, Hebreus, tem que ser primeiro uma solução para mim, eu vou morrer. Segundo lugar, eu digo que estou em Cristo. E digo que estar em Cristo é infinitamente melhor. E digo que se eu partir agora, eu nem vou ficar sabendo que parti, porque eu vou estar com Cristo imediatamente no paraíso, em glória. E que tudo só fica melhor e melhor e melhor e melhor, infinitamente melhor. Eu entro nos gozos eternos, impensáveis e indizíveis que nunca subiram a nenhuma percepção, imaginação, fantasia, criação, construção humana. É o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. É o que eu digo. É o que todo mundo que crê diz. Então, se é assim, que assim seja. Preocupações quanto a morrer, o indivíduo que é responsável muitas vezes tem. Com a esposa, com filhos, com netos, com o que faz, com o que encaminhou, com o que sonha ver acontecendo. Tudo bem, legítimo, até certo ponto. Porque eu também tenho que confiar no Senhor. Que o Senhor cuida da minha mulher, cuida dos meus filhos, cuida disso tudo. Eu tenho visto Deus cuidar. Eu já não sou uma criança. Eu não sou um menininho que nasci ontem. Eu vejo todos os dias Deus cuidar, Deus cuidar. Vejo pessoas importantes irem e vejo uma sucessão de substituições importantes, diferentes, mas acontecendo. Às vezes eu vejo até aquilo que se pensava que era impossível melhorar, porque aquela pessoa estava presente, com a ausência dela, melhorar, não porque ela foi embora, mas porque em tendo ido, as pessoas cresceram, deram jeitos em sua própria vida, dependeram menos, se encaminharam com mais maturidade. Então, eu não sou um estoico. Eu choro saudades do meu filho quase todos os dias hoje em dia, ainda. E estou longe de ser um estoico. Eu só não sou esse indivíduo que, tendo um tesouro de glória como o que eu tenho, vou ficar me lamentando perdas que para aqueles que eu amo foram só ganhos eternos. E serão as mesmas perdas que eu tenho que ensinar os que estão comigo a aprenderem a lidar com elas. Porque se eu lhes sou importante e se eles me amam, eu preciso ensiná-los a aprenderem a viver sem mim. Porque algum dia, qualquer dia, eu irei. Então, não aprender a lidar com isso é estar escravo à fobia da morte a vida inteira. E a escravidão à fobia da morte é a pior coisa que acontece a um ser humano, porque ela é sutil e ela é latente. Raramente ela se manifesta como o pânico do morrer. Aqui e ali você tem gente nas clínicas psiquiátricas, nos consultórios de psicanálise, de psicologia, com fobias explícitas. Mas a maioria não se dá tempo para sentir isso. A maioria se entope de tudo para não ter que lidar com esse latejamento essencial, que fica sem nome, sem batismo, sem crisma, sem religião dentro do cara, pagão, sem registro em cartório, mas está ali. É um bastardo que ninguém quer lidar com ele, mas ele está ali.
E aquele negócio presente ali muda a vida da pessoa para sempre. Ela não sabe o que é, mas é uma ansiedade essencial. É uma inquietação, é um negócio essencial, que não sai do indivíduo, dá um comichão, aí o cara chega na adolescência e ele fica pensando que é hormônio. É hormônio, as minhas tetinhas estão crescendo, é hormônio, eu tenho que pegar as meninas. Aí ele vai, aí não sei o que, ele pensa que tudo é porque é hormônio, tudo é hormônio. Aí os hormônios vão para o lugar, e ele não entende porque que os hormônios foram para o lugar, mas ele não foi. Aí ele continua, aquela ansiedade, é o vestibular, eu não sei o que, eu tenho que passar. Aí ele vai arranjando desculpas, aí ele vai em frente, ele passa, ele entra no vestibular, aí é a melhor faculdade, eu preciso fazer, eu tenho que me posicionar no mercado, ele vai e tal, as gatas, eu preciso pegar as gatas, eu tenho que matar, esse é um tempo, daqui a pouco vou ter que casar, tem que aproveitar esse negócio, aí ele vai, então chega, já estou me perguntando, já estou pegando até mal, tá na hora de eu casar, não sei o que, o cara casa, aí ele vai lá, agora tá na hora disso, aí vai, agora tá na hora de arranjar uma casa, tá na hora de não sei o que, tá na hora de ter um filho, tá, se não tiver filho a gente faz de proveta, a gente faz de qualquer coisa, a gente vai, e o cara vai, e ele tem que encher o saco não dos outros também ele enche no processo, mas o dele, de brinquedinhos, de aquisições, ele tem que dizer que ele tem que se justificar, ele tem que sair carregando aquela coisa enorme, todo mundo tem que dizer, você viu como o cara carrega um peso danado, aquele que é um estivador da vida, aí lá vai ele, carregando aquele negócio, um desespero danado. Aí ele chega à meia idade, aí vai batendo uma outra angústia, meu Deus, eu cheguei aqui, cheguei no pico do monte, comecei a descer, já tô vendo lá pra baixo. Aí ele começa, será que eu tô com a mulher certa? Será que eu escolhi a mulher certa? Não, talvez não, né? Tanta mulher dando mole, tanta mulher legal. Acho que eu vou pelo menos ter um caso. Aí tem um, tem dois, tem três, tem quatro, não sei o que. Aí a mulher dele pega o caso. Aí o casamento dele vira um inferno. Aí um inferno horrível. Aí fica insuportável. Ele fica tentando salvar aquele negócio. Aí depois de 5 anos ele diz, não dá mais, não sei o que. Aí ele se separa, ele tem uma mulher, ele tem 2 mulheres, aí ele só transfere os problemas deles, as angústias dele, fica querendo resolver. Eu preciso resolver, se eu tenho mais 1, eu tenho mais 2, eu não posso ficar vivendo assim, eu tenho que reestabilizar a minha vida, eu estou recomeçando, não tenho muito tempo, aí com a outra contagem regressiva, lá vai, aquela angústia, aí vai chegando aos 60 e o cara começa a ficar hipocondríaco para todo lado, dói tudo, todos os problemas começam a aparecer, pipocar no seu que e tal. Aí o cara começa a dizer, eu preciso dar um jeito nisso, aí começa a ler livro de espiritualidade, de autoajuda, procura religiões, frequenta grupos, se torna esotérico, vai ver filmes de redenção, vai ter aquela agonia, daqui a pouco lá está ele envolvido com um culto macabro para um lado, uma coisa esquisita para outra, se apaixona por uma mulher que faz feitiço para ele, porque ele acha que está mais protegido, faz qualquer negócio. Ou então são aqueles da grana, do poder, do dinheiro, da política, do tempo. Você às vezes vê um senador, me dá às vezes uma tristeza quase inominável. Quando eu vejo um cara velho, caquético, arrebentado, babando, gagá ali no Congresso, com câncer, com insuficiência respiratória, com efizema pulmonar, com tudo que é tipo de coronário entupido, e o cara tá lá e no dia seguinte a gente ouve dizer, morreu. Mas até o último dia ficou ali 23 horas por dia. Em vez de ter parado essa porcaria há muito tempo, ter ficado em casa ensinando para os netos a não serem como ele, a dar conselho, a mostrar o que é vida, o que aprender, o que nada, eles querem até o fim. O que é isso? É a fobia da morte, mantendo o cara escravizado ali na desgraça do Senado. Sem saber o que é ser gente, jamais. Então lidar com essa questão da morte é a questão mais essencial, porque enquanto o indivíduo não aprende a morrer, ele não aprende a viver. A ordem é invertida. Ninguém vive para aprender a morrer, não. A gente tem que resolver a questão da morte essencialmente e o quanto antes. Porque aí a vida fica liberta, sai a escravidão, acabou a ansiedade. Porque tem o medo até para ser gente, né? Pois é, agora eu estou livre para morrer. Quando eu estou livre para morrer, eu fico totalmente livre para viver. Acabou. Aí cumpre-se o que Paulo diz em 2 aos Coríntios.
quando ele diz: porque tudo é vosso, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as coisas por vir. Tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Então, morte e vida acabaram. E não é Severina, acabaram. Porque Jesus disse: aquele que crê em mim não entra em juízo, já passou da morte para a vida. Quando isso não é só uma confissãozinha religiosa, poesia de Jesus, ufania cristã, mas é uma verdade entranhada, celularizada, quantificada assim no quantum da minha matéria, até as entranhas do meu espírito, quando entre mim é fé, é confiança, é certeza. Eu estou livre para viver, eu estou livre para amar, estou livre para não ter medo de amar, não ter medo de perder. O amor não perde nada, não perde nunca. Estou livre para acolher os que nascem, estou livre para sepultar pai, mãe, filho, irmão, amigo, e para eu mesmo me entregar tranquilamente para a morte que já não mata. Porque o que está por lá de lá é a mão do Pai. Pai, nas tuas mãos eu entrego meu espírito. Isso é ruim? Quem diz que isso é ruim não creu em nada ainda. Para concluir, eu ia entrando na empresa de um amigo meu em Manaus, e o rapaz da guarita, na frente do prédio, é evangélico. E o meu amigo me disse assim: olha só, pastor, esse moço aqui é evangélico, mas a mãe dele morreu e ele está desconsolado. Aí o moço ficou lá olhando. Aí ele falou: mas eu virei para ele e falei o seguinte: escuta, tua mãe morreu? Aí ele falou: morreu, doutor. Eu falei: escuta, que pena, né? Ah, é um desespero. Mas escuta, a tua mãe foi... Para onde foi a tua mãe? Aí ele falou: foi encontrar com Deus. Mas você tem certeza? Aí ele disse: mas é claro, né, doutor? Ela era de Jesus, né? Foi encontrar com Deus, né? Aí ele disse: mas eu acho que você não tem essa certeza toda, não. Aí o rapaz disse: mas eu tenho, doutor. Disse: então me diz uma coisa, encontrar com Deus é tão ruim assim, né? Tua mãe está nessa desgraça toda porque foi encontrar com Deus, porque você me conta de um jeito que parece que ela foi encontrar com o diabo. Aí o rapaz ficou calado, não disse mais nada. Foi um tratamento de choque, né? Que eu pessoalmente não teria coragem de fazer, não seria uma lógica aplicada que eu usaria, porque é muito brutal, mas eu vi que o moço tremeu e entendeu o que ele estava dizendo. Porque parece que às vezes só paulada grande é que mata cobra. O que não dá para acreditar nem para aceitar é que cristãos sintam qualquer coisa para além da dor sadia, normal, do luto, de todos os amores, e ungidos com a certeza da glória que a pessoa está experimentando, com o benefício eterno, e que também é o nosso caminho, porque é para lá que a gente está indo. Não devia causar nada além dessa percepção.